Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando mais um vídeo, né? Tentando deixar vídeos mais constantes no canal. E eu quero estar tratando hoje um assunto bem interessante que eu tava pensando sobre isso esses dias e hoje também, né? Mais precisamente. Voltei da Jocum. E agora? Eu acho que essa é a maior pergunta quando um jovem ou alguém volta de uma ETED da vida, de alguma escola da Jocum e volta para a sociedade, volta para o seu contexto, volta de onde ele veio, né? E carregado de tanta informação, de tanta coisa, de tantos desejos, de tantos anseios no coração. E eu queria estar compartilhando com você um pouquinho sobre a minha experiência do pós-Jocum, né? Porque a gente pensa sobre algo muito interessante, que é o seguinte: a pessoa vai pra Jocum, né? Eu vou citar o meu exemplo. Fui pra Jocum, muita coisa aconteceu, muita coisa Deus falou, muita coisa Deus moveu. Eu entrei em uma realidade lá onde eu fui imerso em Deus de uma forma como nunca fui. Não estou dizendo que a Jocum é salvação para todas as coisas, mas a Jocum é uma ferramenta muito boa para o reino, realmente para edificação do corpo, para edificação realmente de uma capacitação, né, dos jovens para entender mais sobre o seu chamado, o propósito, o campo missionário e enfim. Mas assim como eu, para muitas pessoas, às vezes a Jocum ela se torna algo tão impactante que o nosso maior desejo é permanecer o resto da nossa vida lá dentro, né? Eu falo por mim que quando eu fui para lá, o meu desejo era ficar lá o resto da minha vida, né? Tipo assim, pô, vou envelhecer na Jocum, cara. Vou viver o resto da minha vida na Jocum. Vou virar jocumeiro raiz e vou ficar aqui, vou trabalhar nas escolas e tal. Então, tipo assim, a gente cria uma expectativa no nosso coração de algo que talvez, não estou dizendo que é, mas às vezes não é o que Deus quer. Isso é muito difícil de se entender. Por quê? Porque, então Moisés está dizendo que Deus falou para mim que não é que é para mim voltar para Jocum, que não é Deus. Meu amigo, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que existe um equilíbrio, né? Porque a gente precisa entender o que é vontade de Deus, o que é vontade nossa, do nosso desejo, do nosso coração. Porque eu vou citar o meu exemplo. O desejo do meu coração era o quê? Eu ter ficado na base onde eu estava, que eu fiz a Jocum em Almirante Tamandaré. Lá eu fiz a ETED de comunicadores, né? Que foi para mim, nossa, sobrenatural, né? Como eu já havia compartilhado com algumas pessoas também. Também não sei se eu fiz o vídeo falando também um pouco. Mas foi incrível. Foram dias que mudaram a minha vida. Foram dias que me fizeram ser quem eu precisava ser hoje. Mas isso não quer dizer que eu vou literalmente passar o resto da minha vida no Jocum, porque na minha mente eu ia ficar lá. Mas quando eu voltei, eu tive que entender algumas coisas. Por exemplo, Deus, mas o Senhor não falou que eu ia voltar para Jocum? Mas a gente precisa entender tempo. Por exemplo, assim, o desejo do meu coração era voltar em janeiro. Mas na verdade eu entendi que não era Deus falando. E sim, era o meu coração dizendo para mim que era bom ficar lá, que era bom estar lá. Então por isso, automaticamente, eu coloquei isso como vontade de Deus. E tudo aquilo que estava acontecendo, assim, olha, é Deus confirmando? Olha, isso está acontecendo. Mas na verdade eu não estava ouvindo a voz de Deus, realmente. Porque eu estava literalmente fugindo de um processo que eu precisava passar dentro da minha casa. E hoje eu percebo isso. Tá, então por que você está falando isso? Então tá falando que não é para mim ficar na Jocum. Não, eu estou dizendo o seguinte: pare, ore, peça para Deus sondar o teu coração. E se é do Senhor você ficar. Se não for, meu amigo, volte para casa. Volte para casa e faça aquilo que o Senhor tem para você fazer na sua casa. Porque uma das coisas que eu ouvi lá foi em relação ao nosso prático. Nós, indo para um lugar que não é a vontade de Deus, a gente se torna maldição. A gente se torna algo que vai ser ruim para todo mundo que vai estar lá. Agora, num lugar onde Deus está me enviando, eu me torno bênção. Eu sou bênção. Porque é o Senhor que está me enviando. É a mesma coisa né? Eu estava querendo ficar lá, mas na verdade o desejo de Deus era que eu voltasse. E, voltei da Jocum para minha cidade. Cheio de coisa, cheio de carga, com tanta coisa, Moisés, meu Deus do céu. E agora? O que eu faço com tudo isso? Coloque em prática. Uma das coisas que eu vivenciei muito lá
que eu quero compartilhar com vocês é sobre ambiente família. O nosso prático foi conhecido, Deus falou para nós sobre prático família. A gente alterou o nosso prático para prático família. Por quê? Porque o prático família foi um ambiente onde várias pessoas de estados diferentes, pessoas com costumes e hábitos diferentes, que não tinham um relacionamento muito forte, se juntou e formou uma equipe, né? E no fim do nosso prático, nós olhamos para nós mesmos e percebemos que nós nos tornamos uma família. Nós tínhamos nos tornado uma família. Nós nos tornamos uma família que, assim, era briga o tempo todo, era tipo, literalmente uma família. E isso foi algo maravilhoso, porque Deus nos tornou pessoas diferentes, uma só. E eu entendo que isso, eu disse pra mim mesmo, cara, eu quero voltar pra minha cidade, eu quero tornar isso verdade lá. E quando eu voltei, eu disse pra mim mesmo, cara, eu vou tornar isso uma realidade na minha cidade. E hoje eu tenho feito parte do trabalho dos jovens aqui na minha cidade. E, cara, uma das coisas que eu mais tenho vivenciado, tenho trazido pra mim aqui, para a igreja onde eu congrego, é esse conceito família. De nós sermos família, de nós estarmos realmente em um contexto de pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes e talvez formas de pensar diferentes, talvez uma coisa que eu concorde, o meu amigo não concorde, mas nós estamos realmente ligados um no outro. Nós estamos sentados numa mesa como um tempo de estudo e de repente as pessoas começarem a abrir o seu coração por realmente ser um ambiente de segurança, um ambiente onde nenhum vai apontar o dedo o erro do outro e não vai ter essa coisa de condenação, mas vai ser um ambiente de família onde todos são um, onde a minha dor é a dor do meu irmão, onde a minha alegria é a alegria do meu irmão. E isso tem sido bênção demais, bênção demais. Por isso a dica que eu te dou, cara, voltei da Jocum, e agora? O que eu faço? Primeiro, coloque o seu coração no Senhor, porque as primeiras semanas para mim foi muito estranho, porque a minha cabeça estava muito lá na Jocum, em vez de eu estar com os meus pensamentos, o meu coração na minha casa. E isso foi muito difícil, porque eu estava vivendo apenas, em vez de viver os meus dias de agora, eu estava vivendo os meus dias da Jocum, não agora. Não pensando naquilo que Deus tinha para me ver agora, e sim no amanhã, e sim no ontem, e sim naquilo que aconteceu lá. Então, te dou essa dica, não viva os seus dias agora pensando só naquilo que você viveu lá atrás, mas pegue tudo aquilo que você vivenciou lá e coloque no hoje. As experiências, use para hoje. Pegue tudo o que você aprendeu, as experiências que você teve, os aprendizados que você teve, e coloque em prática hoje. Tipo assim, cara, se eu aprendi sobre família, se eu aprendi sobre submissão, sobre honra, sobre o amor, sobre olhar as pessoas como Cristo vê, cara, coloque em prática isso na sua igreja, coloque em prática isso com os seus irmãos na igreja, imparta o seu coração, mostre para as pessoas o seu coração. Então, cara, essa é a dica que eu tenho pra você. Você que voltou da Jocum, você que realmente tá em crise, pô, voltei da Jocum e agora não consigo fazer o que eu preciso fazer. Cara, eu vou dizer aquilo que Deus falou pra mim. Você não faz muitas vezes aquilo que você voltou da Jocum porque você não faz, não é porque eu não quero. Então é às vezes a gente voltar a reeducar nossa mente e realmente ser disciplinado como a gente era, ser realmente ativo como a gente era, porque Deus nunca disse que a gente era para parar de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer na Jocum, mas agora é para nós realmente como nós mesmos, como entendendo o propósito que Deus tem para nós, dizemos, eu não vou fazer porque alguém está mandando ou porque está no cronograma semanal, mas vou fazer porque eu fui chamado para fazer isso, entende? Não tem mais a ver com o cronograma, mas tem a ver com eu fui chamado para isso, então bora. Amém? Deus te abençoe. Fica essa palavra no seu coração para esses dias e não se esqueça, manifeste o reino de Deus não por conta de um cronograma, mas por conta de que você foi chamado para isso. Amém? Valeu!